Eu quero mostrar agora como é que nós podemos fazer um deploy da aplicação que a gente desenvolveu até este momento para ser executado em algum servidor destes que ficam já na nuvem. Então, nós temos várias soluções. Nós podemos colocar a aplicação que a gente desenvolveu para rodar no ambiente do Google, da Evercell, da Amazon, do Heroku, entre outros. Nós vamos usar aqui nesse momento uma solução do Heroku. Podemos também colocar no Python Anywhere, que é muito utilizado também para soluções feitas com Django, Flask ou outras soluções com Python. Então, nós vamos agora, primeiro, configurar nosso ambiente, prepará-lo, né, para que a gente possa executar. Então, nós temos aqui a nossa solução rodando. Deixa eu só apresentar para você, então, o estágio em que nós estamos, né? Nós temos aqui uma solução com os autores, categorias, compras, todas rodando no Django. E nós queremos colocar ele em execução nesse ambiente chamado heroku.com, né? Então, nós queremos colocar ele em execução aqui no Heroku. Já vou apresentar para você como a gente vai fazer isso. Nós vamos, então, dividir nosso trabalho em 3 etapas. Primeiro, nós vamos preparar a solução do Django para poder executar no Heroku. Alguns pequenos detalhes que nós precisamos. Depois, nós vamos fazer um upload da nossa solução, o código-fonte dela, direto para o Git. E aí, então, nós vamos depois criar uma aplicação no Heroku e associar com essa solução do Git. Então, vamos voltar no VS Code, no código que nós temos. O que nós vamos precisar, então? Primeira coisa que nós precisamos é instalar 2 pacotes. Vou parar essa execução aqui e nós vamos precisar de 2 pacotes instalados. Nós precisaremos nós vamos colocar um Poetry Edge. Nós vamos precisar do Gunicorn, que é um servidor de web básico para poder executar nossas aplicações, né, para poder prover a interface com a web. E também de uma solução chamada White Noise. Aqui porque, geralmente, isso vai ser uma questão meio temporária. Em geral, quando nós temos arquivos estáticos, nós colocamos arquivos estáticos para serem providos ou pelo servidor de web, como o Nginx ou Apache, ou por alguma solução de storage de nuvem, como a Amazon S3. Mas no nosso caso agora aqui, nós vamos deixar com que a própria aplicação Django que nós estamos fazendo forneça, nossa própria web app, forneça esses arquivos estáticos. Então, nós vamos só instalar esses 2 pacotes aqui, né? O Gunicorn e o White Noise. E depois, então, nós vamos configurar. Olha, o White Noise é uma solução bem simples, né? Nós instalamos ele com White Noise e precisamos colocar essa linha aqui, ó, na área de middleware dos settings e depois essa linha aqui na parte de storage. Então, o que nós vamos fazer? Copiar essa linha aqui, ó, que é whitenoise.middleware.whitenoise middleware. Vamos no arquivo de settings, vamos procurar a parte de middleware e colocar, então, essa solução aqui. Essa solução aqui, vou deixar com uma vírgula aqui e tirar essa vírgula aqui, prontinho, né? Então, fazemos isso. E vamos fazer também a mesma coisa, deixa eu fechar esses arquivos de erro que estão dando aqui, e vamos copiar também essa linha aqui, ó, do Static Storage, né? Poderiam ser configurações adicionais, né? Mas nós vamos agora só fazer as configurações mais simples aqui de arquivos estáticos. Pronto, vamos colocar aqui no final. Nós também temos que definir o nosso static root dos arquivos, né? Então, para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos definir aqui uma variável chamada static root. Então, nós vamos definir essa variávelzinha aqui, static root, e nós vamos poder, então, colocar ela para poder buscar um arquivo estático que vai estar na minha pasta local, no meu computador. Nós vamos usar aqui, nós vamos ter que importar a biblioteca OS, né? Se eu vou colocar aqui, ele vai importar, mas porque eu tenho um plugin, né? Senão você tem que dar aqui o import OS, né? Então, aqui embaixo, static root OS, ponto. E aqui nós vamos então fazer um path.join. Nós vamos juntar a variável basedir, que está definida, com a palavra static. Prontinho, assim. Veja, essa variável basedir está definida lá em cima, né? Aqui é o basedir, é este comando aqui, ó, né? Que é o diretório da minha aplicação. E OS nós importamos aqui na linha 2, então temos que importar OS. A variável basedir já está definida. Então lá no final nós só usamos então static root igual a os.path.join e ele vai fazer a junção então daquela basedir com a palavrinha static. Feito isso,
nós vamos agora executar um comando aqui, que é um comando para gerar os arquivos estáticos nele. Então, nós vamos colocar aqui Python manage. Veja, nós estamos no ambiente do PowerShell, né? Python manage. E nós vamos colocar o comando collect static. E eu vou colocar aqui um menos no input, né? Então, deixa eu só mostrar para você essa execução aqui. O comando completo vai ficar assim, né? Então, ó, Python manage collect static menos no input. Vou dar um enter. Collect static, faltou um T. Pronto. Vou dar um enter e ele vai gerar aqui uma pastinha de static para nós, né, com os arquivos estáticos da nossa aplicação. Então, prontinho. Essa é a primeira etapa que nós precisamos fazer para poder gerar os arquivos estáticos, né? Então, só relembrando o comando que nós executamos, né? Vou dar aqui, ó, Python manage collect static menos no input. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós precisamos criar um arquivo chamado, na raiz, chamado procfile. Esse aqui é um arquivo que o Heroku precisa, né? O Heroku precisa desse arquivo e o conteúdo desse arquivo precisa ser web, unicorn, e aí o nome da aplicação que a gente quer rodar. No meu caso, meu projeto chama-se livraria e dentro dele tem um arquivo chamado WSGI. Então, veja, eu vou executar o unicorn, nessa pasta livraria desse arquivo WSGI. Então, aqui ele já sabe que vai fazer lá o Heroku vai procurar por esse arquivo chamado procfile, certo? Então, isso aqui que nós precisamos. O que mais que nós vamos precisar fazer agora aqui, então, como etapa? Nós já temos os pacotes do Django instalado, que é o Unicorn White Noise. Configuramos o arquivo de procfile com esse conteúdo aqui. Nós já geramos os arquivos estáticos e configuramos os settings do Django. Agora, o que nós vamos fazer na próxima etapa é só subir essa aplicação para o Git e fazer a integração do Git com o Heroku.